Olá! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma live, a mais um programa Era Uma Vez Uma Fobia. É o programa, é a live, onde eu pego uma fobia específica e eu conto histórias e curiosidades de um tipo de fobia específica. E falo também sobre alguns casos reais de alguns pacientes que eu já atendi aqui no consultório com esse tipo de fobia. Tiro dúvidas sobre esse tipo de fobia das pessoas que sofrem com essa fobia e às vezes acham que não tem essa fobia, porque uma das minhas missões é justamente tirar essas pessoas com fobia do armário e mostrar para elas que elas não estão sozinhas nesse mundo paralelo das fobias e mostrar para elas que sim, existe cura. Existe uma luz no fim do túnel e que esse túnel é muito mais curto do que ela pensa. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Marcos Barros, eu sou terapeuta, especialista no tratamento de fobias de uma maneira muito rápida e eficiente. Em apenas 4 passos, não importando o tempo que você tem de fobia ou a intensidade da sua fobia. Na live de hoje, eu vou falar sobre uma fobia que é um pouco diferente das outras fobias. Vocês vão entender melhor isso com o decorrer da live e vão perceber que tanto o mecanismo de ação dessa fobia como a apresentação dessa fobia ela é um pouco diferente das outras fobias. Hoje, na live de hoje, eu vou falar sobre cinesiofobia. Cinésio significa movimento e fobia, né? Então, uma pessoa que tem a cinesiofobia ela tem um medo irracional e desproporcional de se movimentar para que não sinta uma dor que um dia ela já sentiu. Então ela é uma fobia de movimento, mas de uma maneira um pouco diferente, por razões diferentes do que as outras fobias. Então ela é uma fobia um pouco mais peculiar, vamos dizer assim. Ela é muito comum, mas é um pouco mais peculiar, um pouco diferente das outras fobias. Você ou alguém que você conhece, depois de uma lesão, de um trauma, de uma imobilização por muito tempo, uma dor muito forte, ficou ou conhece alguém que já ficou sem se movimentar ou com muito medo de se movimentar, já até deixou de fazer algumas atividades de lazer que gostava muito de fazer, ou simplesmente evita pegar um peso simples. Então assim, você entra em pânico, trava, só de imaginar que você vai fazer um determinado movimento ou que você vai voltar para a academia ou para o futebol ou para a sua atividade física, só de imaginar isso já te trava. Então fica comigo até o final que hoje eu vou te explicar por que isso acontece e como isso acontece. Uma das curiosidades dessa fobia, da cinesiofobia, é que diferente das outras fobias, a grande maioria das fobias, ela é desenvolvida, ela é instalada na nossa primeira infância, né? Então, claro que é possível que se instale na fase adulta, sim, mas a maioria das fobias, das outras fobias que nós já conversamos, ela é instalada geralmente na nossa primeira infância. Ok? E essa cinesiofobia não. Ela é mais comum na fase adulta e até em idosos. Então, a cinesiofobia é muito rara em crianças, por incrível que pareça, e até adolescentes. Mas na fase adulta e principalmente em idosos, ela é muito mais comum. Então ela inverte, percebe? Com relação às outras fobias. A maioria das fobias se inicia na primeira infância ou ali na adolescência e vai se desenvolver no decorrer da vida. Essa não. Essa pessoa, geralmente, a grande maioria dos casos, ela se desenvolve na fase adulta ou até na fase, na terceira idade. E como eu já expliquei várias vezes aqui, para que se tenha uma fobia, é necessário que se tenha um trauma prévio. E nessa fobia, na cinesiofobia, também, diferente das outras fobias, ela é uma fobia que necessita de um trauma físico e não necessariamente de um trauma emocional. É claro que o trauma emocional também existe, mas ele é precedido de um trauma físico.
A pessoa que sofre com a cinesiofobia, em algum momento, ela já teve uma lesão verdadeira. Alguma coisa já aconteceu, ela já teve uma experiência de dor, ela já teve uma lesão real, verdadeira. E isso vem antes de um segundo trauma, que é o emocional. Na verdade, esse trauma físico causa um trauma emocional que gera a cinesiofobia. Então, assim, uma outra curiosidade é isso. Assim, a diferença da cinesiofobia para as outras fobias é que a cinesiofobia, ela precisa ser precedida de um trauma físico dessa vez. Em segundo plano vem o trauma emocional, mas primeiro um trauma físico. E as pessoas confundem muito cinesiofobia com síndrome de dor crônico, aquelas pessoas que sofrem com dor crônica. Existe uma diferença pontual nesse caso, que é o seguinte: não é a mesma patologia, tá? São patologias diferentes. A síndrome de dor crônica, ela pode levar, e frequentemente leva, à cinesiofobia. É uma das causas da cinesiofobia, mas ela não é a mesma patologia. Na síndrome de dor crônica, a pessoa sente dor mesmo, real. Ela tá com dor, ela é uma dor crônica, a pessoa sofre com dor o tempo todo. Na cinesiofobia, não necessariamente. A pessoa, só de imaginar fazer um movimento que um dia já te doeu, já machucou, ela já não faz, ela evita. Alguma atividade que um dia machucou, se um dia ela jogou um futebol e quebrou a perna, se um dia ela foi para academia e se machucou, ela nunca mais volta. E isso não tem a ver com a dor que ela está sentindo. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, inclusive a cinesiofobia mesmo, ela não gera dor. Não existe mais uma lesão tecidual. Houve uma lesão em algum momento, mas hoje em dia não existe mais uma lesão tecidual. A pessoa não tem mais lesão ortopédica, mas ela, com o receio de sentir o que um dia ela já sentiu, ela deixa de fazer qualquer tipo de atividade. E chegam os casos mais graves de ela não carregar uma simples sacola de mercado. Então olha o quanto isso pode aprisionar. Por isso que eu tive um caso desse recente aqui no consultório, até postei nas minhas redes sociais, e aí surgiram muitas dúvidas, pessoas perguntando muito, por isso eu quis trazer esse tema aqui hoje na live, porque existe muito, ele envolve várias áreas, e não só a área de psicoterapia, ele envolve também a área de ortopedia, a área de fisioterapia, porque essas pessoas acabam indo muito nesses terapeutas, fisioterapeuta, no ortopedista, tomando tudo quanto é medicamento. Isso não tem efeito nenhum, porque na verdade não existe lesão, então não há tratamento porque não é doença, pelo menos não física, né? Então a pessoa não tem mais a lesão, não existe mais a lesão que um dia ela já teve, só que ela continua, diferente da síndrome de dor crônica, que a pessoa, apesar de não ter a lesão a mais, a lesão tecidual também já não existir, ela ainda sente dor o tempo inteiro. Então, isso pode levar a cinesiofobia, mas não é a mesma patologia. Ok? As possíveis causas, principais causas da cinesiofobia, a primeira é essa que eu já comentei, né? A pessoa que sofre com a dor crônica. A pessoa que sofre com a dor crônica, ela pode desenvolver, e frequentemente acontece dela desenvolver a cinesiofobia. Muitas vezes por causa da dor que ela sente o dia inteiro. Ela tem muitas experiências negativas, assim. Então, de tantas experiências negativas, ela acaba evitando o movimento porque ela sabe que vai doer. E na síndrome de dor crônica dói mesmo. A questão é que não é mais uma questão física. É mais uma questão de origem emocional do que física. Né? Então, a primeira possível causa da cinesiofobia são as dores crônicas. Uma outra causa da cinesiofobia são as pessoas que sofrem algum tipo de lesão e ficam muito tempo imobilizadas. E como ela ficou muito tempo imobilizada, a lesão foi traumática, física, com uma dor muito intensa,
ela ficou imobilizada, aquilo não doeu durante aquele momento. E se alguém aqui já foi imobilizado uma vez, sabe que depois de um tempo que você fica imobilizado, quando você tira aquela imobilização, os primeiros movimentos são dolorosos mesmo, porque você está com muito tempo de imobilização. Só que aquilo é natural, aquilo é normal, não é um problema mais tecidual, é por conta da imobilização mesmo, do tempo de imobilização. E essa pessoa acaba que desenvolve a fobia de movimento mesmo, depois de tanto tempo de imobilizado. Então assim, muito tempo imobilizado também pode gerar a cinesiofobia. A pessoa não quer ter essa experiência novamente. Outra possível causa é um trauma onde houve muita dor, geralmente fraturas, hérnia de disco, problemas ortopédicos no geral, tá? Então ele é uma fobia em que ele nasce na ortopedia e vai desembocar no final na psicoterapia, na parte emocional. Então a pessoa já teve essa lesão uma vez, só que essa lesão já se cicatrizou, já calcificou, enfim, já não existe mais lesão tecidual e a pessoa continua com medo de movimentar, com medo de sentir, de voltar a ter aquela emoção que ela teve uma vez. Então um trauma com muita dor é uma possível causa de cinesiofobia. E existe uma causa que eu considero a principal, é a que mais acontece hoje em dia, a maior causa da cinesiofobia hoje em dia, que é o nocebo. Você sabe o que é o nocebo? O nocebo, ele é o contrário do placebo. O placebo meio que todo mundo sabe o que é, né? Então o placebo é quando você imagina que está sendo tratado ou toma, sabe, aqueles remédios de farinha, acha que está sendo tratado e tem realmente muitas vezes um efeito positivo, mas ele não é um tratamento verdadeiro, né? Então assim, isso já é muito amplamente conhecido. Agora o contrário dele é o que mais gera, eu diria hoje em dia, que é um dos grandes problemas dentro dessa área ortopédica, da área de fisioterapia e tudo mais, que é o nocebo, que é o contrário. Sabe aquelas pessoas que chegam no médico, o médico, sei lá, uma dor na coluna X, Y, Z, que nem é tão grave, e o médico olha, ou o médico pode ser o fisioterapeuta, o profissional que vai avaliar essa pessoa, tá? Não estou falando de um específico, não. Olha aquele raio-x ou aquela ressonância e fala, nossa, eu nunca vi uma coluna tão ruim quanto essa. Imagina isso na cabeça do paciente, que tem aquele profissional como alguém de autoridade. Então, ou ele fala, nossa, você tem uma coluna, por exemplo, você tem 30 e poucos anos, ou 40, seja, nossa, você tem uma coluna de uma pessoa de 90 anos, que nunca ouviu ou não conhece ninguém que já tenha ouvido algo nesse sentido. Nossa, o seu problema é muito mais sério do que você imagina. E muitas vezes não é. Então, esse profissional que é acostumado a diagnosticar pura e simplesmente por exames de imagem, ele tem uma chance muito grande de gerar esse nocebo, que é o contrário do placebo, que é dizer para a pessoa acha que ela realmente tem um problema muito ruim e ela começa a desenvolver sintomas disso. Vocês conhecem aquelas pessoas que só de ler a bula a bula do remédio, já começa a ter uns sintomas que estão na bula? Isso é uma espécie de nocebo. A pessoa não tinha tudo que estava ali, mas ela leu a bula do remédio, ela começa a sentir todos os sintomas. Eu conheço uma série de pessoas que fazem isso, tá? Então assim, no nocebo, no caso ortopédico, na maioria das vezes, quando o profissional faz esse tipo de diagnóstico, automaticamente também ele bota um monte de medo na cabeça desse paciente, dessa pessoa, de movimento, porque você não pode correr, porque você não pode carregar peso, porque o peso em cima da coluna, a compressão em cima da coluna é uma coisa muito ruim, ou em cima do joelho, ou em cima do quadril, seja lá o que for. Você não pode levantar o braço mais do que 90 graus, enfim, a maioria das vezes isso não deveria estar sendo falado, porque a maioria das vezes isso nem verdade é.
Então o primeiro sinal é o seguinte: se você está sendo avaliado pura e simplesmente por um exame de imagem, fuja. Porque provavelmente está falando alguma coisa, especialmente na área ortopédica, eu estou dizendo, tá? Provavelmente ele está botando nocebo na sua cabeça, que é uma espécie de sugestão que entra, porque afinal de contas aquele é um profissional que você confia e acaba desenvolvendo sintomas que você nem precisava, e o medo de se movimentar, na maioria das vezes, de fazer determinados movimentos, de carregar peso ou de fazer uma atividade física e tudo mais. E dentro desse nocebo você tem o profissional, né, que é o médico, o fisioterapeuta, seja lá quem for, no caso ortopédico. Você tem a bula dos remédios que pode fazer isso. E você tem o Google, né? O famoso Google. Quem nunca, né, sentiu alguma coisa e correu para o Google para procurar o que é que estava sentindo, os sintomas, escreveu lá os sintomas, e aí aparece aquelas coisas mais horrorosas, né? Tem aqueles memes até que falam que você vai perguntar pro Google sobre dor de cabeça, ele fala que você tem um tumor no cérebro, enfim. Então um dos grandes causadores do nocebo também, e por consequência da cinesiofobia, é a internet. É você querer saber o que você tem através da internet. Isso é meio que impossível de você evitar, mas é importante você saber que aquilo normalmente não é exatamente o que você tem. É possível que não seja tudo isso que você está imaginando. Tá? Então, o Google também é um dos principais causas da cinesiofobia. Porque imagina o seguinte: a partir do momento que você está na frente de alguém de autoridade, ou que você leu alguma coisa que você confia, ou a bula do remédio que você confia e tudo mais, é como se você tivesse aberto a sua mente subconsciente. E vocês lembram que é como se nós tivéssemos, metaforicamente falando, como se nós tivéssemos duas mentes, a mente racional, consciente, e por trás dessa mente tem uma mente subconsciente, que é a mente automática. Só que existe geralmente na fase adulta e na terceira idade, já existe uma barreira, um filtro, porque acontece o seguinte: uma vez que algo entrou, alguma ideia, alguma crença entrou na sua mente subconsciente, para você aquilo é verdade absoluta. É um valor que você tem, uma verdade, e ninguém muda, ok? Só que, graças a Deus, nós temos um filtro para que não seja qualquer coisa que nós falamos, que nós ouvimos, isso entre diretamente como uma sugestão. Só que dependendo de quem fala, alguém de autoridade ou algo do tipo, do gênero, isso entra diretamente no nosso subconsciente. Que você não pode pegar um peso, que você não pode dirigir, que você não pode caminhar, que você não pode correr, que você não pode nadar. Ou seja, a pessoa vai ficando cada vez mais limitada nos movimentos, e como ela teve um trauma físico e emocional ao mesmo tempo, porque a dor ela é uma experiência emocional, né? Essa pessoa, assim que ela pensa, só de imaginar que ela vai fazer uma atividade, ou que ela vai fazer uma atividade física que ela foi desacreditada, a mente subconsciente dela já procura protegê-la de alguma maneira, e liberando emoções de pânico, crise de pânico mesmo, de crise de ansiedade, mas isso como uma maneira de proteger essa pessoa. Então a sua crise de fobia nada mais é do que a sua mente procurando te proteger de algo que ela acredita ser muito nocivo, mas que muitas vezes não é. Então, lembra daquela corrente: pensamento gera sentimento, que gera uma ação ou uma não ação, no caso, que é o congelamento, que é o não fazer determinada coisa. Então, assim, geralmente existe uma imagem, e geralmente a imagem do acidente ou do momento da dor, alguma coisa nesse sentido, e essa imagem gera uma sensação nessa pessoa que faz com que ela não faça o movimento e tenha a fobia do movimento. Então, só de imaginar, ela já sente. É claro que também, como qualquer outra fobia, existem as variantes da fobia, né? Você tem os níveis de fobia. Existe a pessoa que não faz
que ela teve uma lesão, já se tratou, já está curada, mas ela nunca mais volta para aquele movimento específico, para aquela atividade específica. Mas todo o resto ela faz. E existe até aquelas pessoas que não carregam uma sacolinha de mercado. Uma vez que ela ouve ou que ela entende que aquilo é muito prejudicial, que ela não pode pegar peso nenhum, a partir daquele momento ela vira completamente sedentária, completamente, como eu posso dizer, ela não tem mais vida. Ela basicamente mal coloca a roupa, porque nem pode ser uma roupa muito pesada, porque senão eu já tive pacientes que falaram que a roupa era muito pesada para ela. Olha só, o nível da crença dessa pessoa, o nível da cinesiofobia. Então, assim, eu recentemente falei nas minhas redes sociais, e para quem não ouviu eu vou repetir aqui, recentemente uma ex-paciente minha trouxe aqui no consultório a mãe dela para ser atendida por mim. Eu atendi a mãe dela normalmente, tal, e no final, conversando com essa minha antiga paciente, ela me contou sobre uma dor que ela estava tendo aqui no punho. Ela é praticante de atividade física assim, bem intensa, né? Ela é super forte, super alongada, enfim, não tem problema muscular nenhum, muito pelo contrário, ela é muito ativa fisicamente, mas isso estava deixando ela muito mal, porque ela teve uma lesão no punho durante um treino, e ela não estava conseguindo mais ir treinar, porque foi indicado para ela, foi dito para ela que ela não deveria fazer determinados exercícios, que era o que ela mais gostava. Ela praticava tiro, enfim, coisas que mexem muito com o punho também, tá? Então, o beach tennis, que hoje em dia tá na moda, né? Então, usa-se muito o punho. E o profissional que atendeu ela disse que ela não poderia mais utilizar o punho para fazer atividade física. Imagina o transtorno que não foi na vida dessa mulher. Aí eu fui dar uma olhada no punho dela para ver se ela falou, não, eu não tenho mais dor. Eu queria saber se eu posso voltar a fazer atividade física e tal, não sei o que, papapá. Mas vejam, mais uma vez aquela diferença, ela não tinha mais dor. Ela teve o episódio de dor e já não tinha mais dor. Aí eu fui movimentar o punho dela. Quando eu fiz um determinado movimento, eu olhei para ela, o corpo dela estava todinho tremendo muito assim, tremendo muito, e ela começou a chorar. Aí eu perguntei para ela, tô te machucando, né? Tá acontecendo alguma coisa? Ela falou, não, eu não tô sentindo dor nenhuma. Mas eu fazia esse movimento, um determinado movimento do punho, que era o movimento que tinha trazido dor para ela, imediatamente o corpo dela tremia demais e ela sentia dor. Ela começava a chorar, mas não tinha dor nenhuma. E aí nós identificamos naquele momento que ela estava com uma cinesiofobia específica daquele movimento. E logo já iniciamos o tratamento. E hoje ela já está bem, voltou para atividade física, pega peso no punho, está tudo bem com ela. Ela passou pelos 4 passos, resolveu o problema dela, porque fobia se resolve dessa maneira, muito mais rápida e muito mais eficiente do que se imagina, do que se tem por aí. E hoje ela está normal, fazendo atividade física e tal, mas vejam como uma pessoa que é extremamente ativa, por uma crença, de repente ia parar de fazer atividade física. Porque eventualmente você usa, né, o punho para quase qualquer atividade física. Então, o que acontece? Até com essa paciente aconteceu. Ela começou a compensar. Sabe quando você tem uma lesão, sei lá, num joelho, você começa a apoiar no outro, ou você tem uma lesão no braço, você começa a forçar mais o outro. E ela estava fazendo isso, ela estava forçando mais o outro punho do que esse. Ou seja, ela estava com um risco maior e estava começando a sentir dor no outro punho, por excesso dessa compensação. Então, uma das perdas que a pessoa com a cinesiofobia tem, uma das perdas, é que essa pessoa corre o risco de ter novas lesões. Porque ela começa a compensar movimentos e até posturas e tudo mais que o corpo dela não estava muito acostumada. E de repente pode gerar uma nova lesão. E nela estava acontecendo isso. Hoje não, hoje está bem equilibrado porque ela está fazendo todo tipo de atividade normalmente. Tá? Também eu tive uma paciente, é muito comum isso que acontece em idosos, tá?
É muito comum idosos que sofrem fratura. É comum o idoso sofrer fratura na cabeça do fêmur, ou no fêmur mesmo, fratura na perna, algum tipo de fratura no braço, seja lá qual for. E no caso do fêmur, que é mais comum em idosos, e que ele faz, de repente precisa fazer uma cirurgia, é uma coisa bem traumática, física e emocionalmente, e esse idoso depois precisa, durante um certo tempo, naturalmente, andar de andador, porque não pode ter descarga total de peso imediata, né? Só que ele nunca mais larga esse andador. Eu já tinha uma paciente que ela tinha feito a cirurgia há 4 anos. E ela não conseguia, não tinha a menor chance de largar o andador para ir no banheiro, que seja. Aí eu perguntava, mas a senhora sente alguma dor? Não, não sinto nada. Fiz um bom tratamento, uma boa fisioterapia, tá tudo certo. Já fui no médico, o médico me garantiu que tá tudo bem, mas eu não consigo largar esse andador. Só de pensar em andar sem o andador, já me dá, eu fico suada, ela falava, eu ficava com suadouro. É legal a maneira como esses idosos falam, né? A maneira antiga. Eu fico com suadouro, dá batedeira no coração, eu começo a chorar, porque a mente subconsciente dela não está enxergando o contexto, não sabe o que está acontecendo aqui fora, não ouviu o que o médico falou dessa vez. Ela entende que ela teve um trauma muito forte e que ela não quer ter de novo. E ela associou o andador como algo que salva ela de não sentir isso novamente. E ela não consegue soltar. Então veja, pensamento gera sentimento, que gera uma ação. Passou pelos 4 passos e hoje anda normalmente. Tranquilo. Mas isso é muito comum em idosos. Se você vê um idoso que já passou do tempo de ter um andador e não consegue sair do andador, é possível que essa pessoa ou não larga a bengala de jeito nenhum, mas não faz mais sentido porque a fratura já não existe mais, já está consolidada. É possível que essa pessoa tenha desenvolvido a cinesiofobia. E ela é muito mal diagnosticada na terceira idade porque o idoso que anda de bengala, que anda de andador, frequentemente bota a culpa no equilíbrio. E é possível o idoso não ter equilíbrio. Então, não é tão fácil esse diagnóstico no idoso, porque ele tende a fugir dizendo que está com problema de equilíbrio. Na verdade, não, é só uma cinesiofobia que ele podia resolver e voltar à vida normalmente. Então, assim, quais são as consequências, né, assim, de quem tem a cinesiofobia e insiste em ficar com essa cinesiofobia? Então, assim, desde consequências profissionais, imagina uma pessoa que trabalha digitando ou que trabalha com movimentos que exigem movimento do braço ou carregar peso e tudo mais, e acredita, tem uma crença, porque a cinesiofobia é sobre crença, tá? Eu não estou falando das pessoas que não podem carregar peso de verdade, eu estou falando das pessoas que acham que não podem, que tem a fobia e não que tem a lesão real. Então essa pessoa tem a chance de perder emprego, de não conseguir o emprego que deveria, de não ascender na profissão. Então ela tem prejuízos profissionais o tempo todo. Dependendo da cinesiofobia que ela tem, ela não consegue mais trabalhar. E olha o tamanho do prejuízo, talvez, de uma pessoa que teria uma possibilidade de ascendência profissional, né? Então, assim, e tem os prejuízos, as consequências pessoais das pessoas que sofrem com esse tipo de fobia, que principalmente essas pessoas acabam deixando de fazer algo que ela gostava muito de fazer, que é no caso da minha paciente que eu falei para vocês. Ela é daquelas pessoas que fizeram e fazem atividade física durante uma vida toda, e de repente ela com 40 anos, ela não ia mais poder fazer atividade física. Então isso, para quem gosta, para quem usa a atividade física como lazer mesmo, isso é um prejuízo inenarrável. Então a pessoa deixa de fazer, aquela pessoa que joga futebol como lazer com os amigos e tal, e de repente não pode mais voltar a jogar futebol, ou basquete, ou vôlei, seja lá qual for a atividade, tá? Mas enfim, que usa o movimento como lazer. E acaba se privando disso por uma crença de que não pode fazer mais aquela atividade, mas não tem mais lesão, ela poderia fazer normalmente. Foi simplesmente mal orientada, na maioria das vezes,
ou até uma crença dela mesma que não consegue. E principal do pessoal, e aí pessoal e profissional, o que essa fobia causa na maioria das pessoas é o sedentarismo, né? A pessoa acaba que ela não se move mais, ela fica cada vez mais sedentária e todo mundo sabe quais são as consequências de um sedentarismo. Então veja que uma cinesiofobia, uma simples cinesiofobia pode gerar nas pessoas doenças crônicas relacionadas ao sedentarismo. Então isso elevado lá para frente como um efeito borboleta, uma pessoa pode sofrer uma coisa muito grave por conta de uma cinesiofobia? Pode, porque o sedentarismo está relacionado à maioria das causas de morte precoce. Então veja o quão perigoso é manter uma fobia e o quão menosprezadas são as fobias. As pessoas pensam que fobia é uma bobeira, é bobagem. Não, isso aí passa, é só você enfrentar. E isso pode dar uma consequência muito grave. E o que você ganha se livrando dessa fobia, né? Eu costumo dizer que aí sim elas parecem muito com as outras fobias, porque toda fobia que você se liberta, o que você ganha é a liberdade. Porque de verdade a fobia aprisiona. Toda fobia aprisiona de alguma maneira. E quando você se livra dessa fobia, você ganha uma liberdade que talvez você nem saiba que você tinha. No caso dessa sim, porque ela é mais desenvolvida na fase adulta e na terceira idade, mas as outras não. Às vezes você nem sabe que você tinha. Mas você retoma a sua vida, você retoma as suas atividades, você melhora a sua vida social, você tem mais oportunidade de emprego, você tem opção de escolha. Eu acho que isso é uma grande questão. Que a pessoa que é portadora de fobia, ela perde a opção de escolha, ela não tem mais opção de escolha. A mente dela escolhe para ela, não, esse trabalho eu não posso. Não, isso aqui eu não posso fazer. Não, eu não vou sair no final de semana com os meus amigos, eu não vou sair com a minha esposa, eu não vou sair com meus filhos, porque eu não posso fazer movimento. Não, eu não posso carregar a mochila do meu filho. Então veja como isso vai aprisionando, vai te deixando dentro de um casulo, até que você não se movimenta. E fica extremamente sedentário e corre o risco de ter as doenças provenientes do sedentarismo. Então assim, você se libertando dessa fobia, você ganha basicamente sua vida de volta. Basicamente isso. Então faça ideia do quanto você está preso ou presa e o que você poderia fazer caso você não tivesse esse tipo de fobia. O quanto você está perdendo e o que você ganharia não tendo isso. E agora você sabendo que existe um tratamento que é muito mais rápido do que se imagina, do que se vê por aí, muito mais efetivo e definitivo, por que manter-se com a fobia? Não faz sentido isso. E detalhe, qual é a pior maneira de você resolver isso e procurar resolver esse tipo de coisa? Eu venho falando isso faz tempo, que é o enfrentamento. É você achar que isso é só um medo bobo e tentar enfrentar. E quando você tenta enfrentar, a nossa mente subconsciente ela é muito mais forte do que a nossa mente consciente. Ela vence sempre, 100% das vezes. Então quando você tenta enfrentar, a sua mente subconsciente te protege, o que reforça a crença de que aquilo é perigoso, e você fica com mais medo e aumenta a sua fobia e pode dar novas fobias e aquilo vira um ciclo vicioso horroroso. Então o enfrentamento sozinho, sem nenhum acompanhamento, sem nada, simplesmente vai lá e faz, ele é completamente contraindicado. Isso não é um medo, isso é uma fobia. Existe uma diferença muito grande entre essas duas questões. Ok? Então, enfrentamento, evitar, fugir, o sedentarismo, tudo isso é a maneira errada de você se livrar disso, ok? O jeito certo, que é o que eu recomendo, é o método EF4, um método que eu desenvolvi por ser também uma pessoa não fóbica, ex-fóbico, não fóbico. Eu descobri
eu fui tratado da fobia de uma maneira muito mais rápida do que eu imaginava, mas ainda assim tinham elementos nessa terapia que eu entendia que não faziam mais sentido, e eu comecei a estudar sobre isso muito lá atrás, e me especializar nesse caso, e acabei juntando de vários métodos diferentes o que realmente funcionava. Eu filtrei e deixei só o que realmente é efetivo de maneira mais rápida possível, porque eu sei, como um ex-fóbico que sou, que a fobia é como dor, que não dá para ficar esperando 6 meses, 1 ano, 10 anos de terapia para que você resolva isso. Tem que ser uma coisa um pouco mais assertiva, uma terapia breve. E é isso que o método oferece. E principalmente, sem a necessidade do enfrentamento. Porque também existem terapias que provocam uma espécie de enfrentamento que, na verdade, eles chamam de desensibilização, que é uma exposição gradual. Pode funcionar? Pode, mas ela costuma ser muito demorada, não tem muita adesão do paciente, porque o paciente não quer sentir nada, não quer ter nenhuma exposição ao objeto fóbico. Então esses 4 passos você não precisa ter nenhuma exposição. É um tratamento completamente sem exposição à fobia. Então esse é o jeito que eu conheço mais certo de fazer. Ok? Eu vou dar algumas dicas aqui, que é o seguinte, algumas dicas para quem sofre com a cinesiofobia, para já ou está prestes a sofrer com a cinesiofobia, para já fugir dessa ou já identificar. Então assim, quando você tiver algum tipo de lesão ortopédica, a não ser que você tenha uma fratura ou algo do gênero, ou uma doença mais grave, tenha muita atenção aos exames de imagem. Geralmente eles não são a melhor maneira de você detectar o que você tem. E existem profissionais que diagnosticam a pessoa única e exclusivamente através do exame de imagem. Isso é um grande erro. Evita passar num único profissional, pega mais uma opinião. E se possível, a maior dica que eu dou para quem vai sofrer ou sofre com algum problema ortopédico é que você seja avaliado por um profissional treinado em diagnóstico e terapia mecânica. A sua dor não é química, por isso o remédio não vai funcionar. A maioria das dores ortopédicas são de origem mecânica e não são todos os profissionais que são treinados em terapia e diagnóstico mecânico. Ok? Se alguém tiver dúvida com relação sobre isso, manda mensagem para mim que eu consigo ajudar vocês. Ok? Isso é muito importante. Esse profissional vai ter condições de te separar o joio do trigo, vamos dizer assim. Olha, você ainda tem uma lesão. Não, você não tem mais lesão. Vai olhar essa questão emocional. Então esse profissional não vai basicamente, praticamente nem olhar o seu exame de imagem. Ele vai te avaliar fisicamente, mecanicamente. E aí sim ele tem condições de dizer para você, olha, você vale a pena iniciar um tratamento físico ou o seu problema não está mais no físico. Você não tem mais uma lesão tecidual. O seu problema está muito mais emocional do que físico. Ok? E a pergunta que fica é, como seria se você pudesse voltar a fazer aquela atividade que você deixou de fazer? Porque você acredita que você não pode fazer? Como seria você ter a liberdade de ir no mercado sozinho, carregar a sacola de mercado, fazer as suas coisas do dia a dia, movimentar o seu corpo da maneira que você bem entender, sem esse medo que você tem de se movimentar? Seria bom? Pensa bem nisso. O que é que você está esperando para resolver isso? Eu estou pronto para ajudar você. Importante dizer aqui também que eu abri um grupo no WhatsApp para quem quiser saber mais sobre fobia. Existe um grupo no WhatsApp que está no link da minha bio. Eu já procurei colocar link nos comentários, mas geralmente ele não dá muito certo. Então eu coloquei esse link na minha bio. Você cria na bio do Instagram ou no comentário do YouTube, que aí funciona bem. E tá lá, você consegue entrar nesse grupo do WhatsApp que vai acontecer uma grande oportunidade no início de 2024, tanto que o grupo chama 2024 Livre da Fobia. Então eu vou oferecer uma grande oportunidade para as pessoas, só para as pessoas que estão no grupo, se livrarem da fobia de uma maneira muito mais prática e muito, vamos dizer assim, uma grande oportunidade, mas só para quem vai estar dentro do grupo,
Então, se você se interessa por isso, entra na minha página assim que acabar a live, você vai na minha página aqui do Instagram, clica na bio e você tem um link ali para entrar nesse grupo do WhatsApp. Bom, gente, então, por hoje é isso. Tenham todos uma boa noite. Espero que tenha ficado tudo muito claro. E nos vemos numa próxima live. Boa noite. Tchau.